Bom, pessoal, agora a gente vai resolver esse, ó, do ano bissexto. Esse é um exercício clássico aí de programação também, né, de algoritmos. Escrever um programa que, dado um ano qualquer, verifica se ele é bissexto ou não. Seu programa deve escrever como saída o número 1 se o ano for bissexto e 0 caso contrário. Se o ano for inválido, escreva -1, né? Ano zero, ano negativo, a gente considera aí como sendo um ano inválido, tá bom? Ó, são bissextos todos os anos múltiplos de 400, ou seja, se um ano é múltiplo de 400, ele é bissexto. Isso é certo. Ou, né, são bissextos todos os múltiplos de 4 e não múltiplos de 100. Então, aqui tem os exemplos, certo? Então, se o ano é múltiplo de 4, mas não é múltiplo de 100, ele é bissexto também, desculpa. E o resto, o restante dos anos aí, não são bissextos, tá bom? Então, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um programa que ele nos escreve, né, lá no algoritmo, essas regrinhas aqui, beleza? Para a gente treinar lá nossas expressões lógicas. Então, primeiro de tudo, a gente vai ler o ano. O ano. Aí o ano a gente lê ele como um inteiro, certo? Não vai usar 2021,3, né? O ano ele é inteiro. Então, informe o ano. Então, o que a gente tem que fazer aqui, ó? Então, vamos pegar as regrinhas. Ó, são bissextos todos os anos múltiplos de 400. Então, pessoal, ó, if, se o ano, como que eu sei se um número é múltiplo de outro? Se o ano é múltiplo de 400, a gente vai pegar o resto da divisão. Se o resto da divisão por 400 for igual a zero, significa que ele é múltiplo, né? Então, o ano vai ser múltiplo de 400. Então, essa é a primeira regrinha. A outra regrinha, qual que é? Então, aqui a gente tem um OR, né? Porque é esse aqui, quando isso aqui for verdade, ou isso aqui de baixo for verdade, nós temos um ano bissexto. Então, a outra regrinha qual que é? São bissextos todos os múltiplos de 4 e não múltiplos de 100. Então, qual que é o esquema aqui, ó? São bissextos todos os múltiplos de 4, então, ó, ano resto por 4 igual a zero, certo? E, então temos aqui o nosso end, não múltiplos de 100, ou seja, ano resto por 100 é diferente de zero. Eu vou diminuir aqui, eu não peguei quem falou aí, se tiver muito pequeno me avise, tá bom? Eu aumento de novo, é ruim aqui por causa disso, né? Então, pessoal, a gente colocou a nossa regrinha aqui, certo? Ó, se ele é múltiplo de 400, está aqui, que é nosso primeiro pontinho aqui, o nosso primeiro item da lista. O segundo item da lista aqui são bissextos todos os múltiplos de 4 e não múltiplos de 100. Está aqui, certo? Então, ó, se isso for verdade, vamos criar aqui uma variável chamada bissexto. Não, vamos só imprimir aqui, ó. Print, depois a gente muda isso. Print 1, que ele é bissexto, correto? Beleza? Tudo bem? Tem como a gente melhorar? Isso aqui vai dar certo, pessoal? A gente não viu ainda se o ano é inválido e tal, mas ó, isso aqui funciona sempre para reconhecer um ano bissexto? Ele funciona, certo? A menos que alguém veja, perceba algum erro aí, bom? Mas a princípio ele funciona, mas tem um negócio aqui, pessoal, que é uma coisa que a gente tem que ficar esperto, tá bom? A gente tem as precedências de operadores que a gente já viu. O que isso aqui, quando essa operação aqui, quando o Python vir aqui para interpretar isso aqui, o que ele vai fazer? Primeiro ele vai fazer as aritméticas, certo? Então ele vai ver se esse aqui é verdade, se isso é verdade, se isso é verdade. Depois ele vai fazer as lógicas. Só que ele vai primeiro no end. Então o end ele vai fazer primeiro. Então ele vai fazer primeiro essa aqui, certo? Primeiro essa operação,
Depois ele vai fazer o OR. Então, fez isso aqui, retornou se isso aqui é verdadeiro ou falso. Depois ele vai pegar o resultado desse e vai fazer o OR com esse. Então, pessoal, nesse exemplo, tá certo, porque ele vai verificar essa expressão para depois fazer o OR com essa expressão. Só que isso atrapalha a nossa leitura. Então, o ideal aqui, o que a gente fazer? Colocar parênteses aqui, ó. Não vai mudar nada o resultado, mas isso fica mais claro quando a gente vai ler o algoritmo. Então, mais importante do que um programa que funciona é um programa que a gente consegue entender ele mais facilmente, tá bom? Então, aqui, ó, dessa maneira, quando eu bato o olho nesse if aqui, eu sei que ele vai fazer isso aqui primeiro, certo? Para depois fazer o OR com esse. Eu poderia até colocar assim, ó, não tem problema, tá bom? Não tem problema. Aí vai do estilo. Aí começa aí do estilo, tá bom? Poderia até fazer isso aqui, ó. Ok? Que aí eu parentizo a minha expressão inteira. Bom, nesse caso, não vai fazer diferença. Mas, certo? Pela regra, certo? Uma regra é essa. Opa, uma regra é essa e a outra regra é essa. Então, estou separando bem aqui as regrinhas do meu problema. Tá bom? Beleza? Então, fica a dica aí. Não tenham medo de usar parênteses, pessoal. Parênteses faz bem para a legibilidade do nosso código. Ótimo. Pessoal, a gente tem que ter... Oi, desculpa. Já me perdi depois do 100 ali, informação. Esse aqui é o sinal de quem perguntou? Desculpa, foi o Everton. É. Esse é o diferente, Everton. Bom? É o sinal de diferente. Se o resto da divisão por 100 for diferente de zero. Tá bom? Não se esqueça disso, tá? Beleza? Significa que ele não é múltiplo de 100. Ok? Aqui, pessoal, é o seguinte, ó. A gente pode fazer, vamos criar aqui, ó. Aí aqui vamos começar a brincar com algumas coisas aqui. A gente tem que ver se o ano ele é inválido. Eu vi alguns de vocês colocarem isso aqui, ó. Então, print 1, ok. Elif, certo? O ano é menor ou igual a 0. Ele vai imprimir o menos 1, que significa que Aqui eu poderia colocar assim também, tá bom? Mas vamos colocar em string, tanto faz, tá bom? O que acontece com esse problema aqui, pessoal? Eu vi bastante gente fazendo isso, que foram os erros que deram lá no nosso run code, certo? Por que isso aqui não é legal? Pelo seguinte, ó, se eu rodar esse carinha aqui, ó, o ano, vamos testar, vamos colocar o ano 2000, vamos colocar só os, certo? 2001, o ano 2000 foi um ano bissexto, certo? Vamos colocar o ano 2020, foi o ano passado, também foi bissexto. Vamos colocar aqui agora o ano menos 2000. Pessoal, o ano menos 2000, ele é um ano que é inválido, certo? Dentro do nosso problema. Ano negativo não existe. Então, ó, ele deu que o ano ele é bissexto. Isso está errado. Está errado, porque ele entrou aqui, ó, isso aqui é verdade para o ano 2000. Então, ele deu como um ano bissexto, mas ele deveria ser inválido. Então, pessoal, isso aqui é para vocês perceberem que a ordem que a gente coloca aqui, a gente tem que tomar muito cuidado com a ordem. Ela importa. Ah, não, Jorge, mas eu quero deixar o ano inválido embaixo. Então, você tem que mudar o seu if aqui de cima. Bom, a maneira mais fácil de a gente fazer isso é trazer ele aqui para cima. Ó. Primeiro de tudo, a gente verifica se é inválido. Se o ano é menor ou igual a 0, então eu já vou dar aqui um print. De novo, aqui tanto faz string ou inteiro, menos 1. Se não, se, certo? Eu faço, se ele for válido, bom, aqui, o que eu sei se ele entrou aqui nesse elif aqui? Se ele veio para esse elif, eu sei que o ano ele é válido.
E aí, então, eu faço toda a conta para ver se ele é bissexto ou não. Tá ótimo? E aí, tem que ver também, a gente já vai testar. A gente tem que ver também se o ano ele não é bissexto, que ele tem que imprimir 0. É isso mesmo? Não lembro mais. Ele tem que imprimir 0, né? Se ele for um ano que não é bissexto. O que a gente vai fazer aqui, ó? Para a gente evitar mais um if, mais um else aqui, eu vou criar uma variável. Vocês sabem que eu gosto de fazer isso, certo? Bissexto, que recebe 0. Então, de cara, eu estou assumindo que todos os meus anos não são bissextos, certo? Porque ele está recebendo 0. Então, ó, se ele for inválido, a minha variável bissexto recebe -1. Se ele for bissexto recebe 1. E lá no fim eu venho aqui e dou um print bissexto. Certo? Então, como que faz? A gente lê o ano, de cara eu falo, ó, bissexto recebe 0. Tá? Significa que ele não é, que qualquer ano que eu entrar aqui, ele já está assumindo que não é bissexto. Só que esse if aqui, ele vai mudar o valor da minha variável bissexto, se ele for inválido ou se o ano for realmente bissexto. Bom, então, ó, vamos executar esse carinha aqui, ó, ano. Vamos testar o nosso querido 2020. Ó, 1, ele foi bissexto. Vamos testar 2021. Ó, 0, não é bissexto. Por que foi o 0? Porque, ó, ele não entrou aqui, não entrou nesse if e não entrou nesse elif aqui. Então, ele imprimiu o 0 que era de cima. Vamos colocar um inválido, menos 25, menos 1. Vamos testar o menos 2000 que eu tinha testado aquela hora. Menos 1. Ok? Tudo bem? Beleza? Vou parar aqui.